Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias. Olá, sejam muito bem-vindos ao Mergulho Profundo do Jornal Alfredo Wagner Online. Olha, para não perder nenhuma das nossas análises, já se inscreve aí no canal, tá? E curte o vídeo. Hoje a gente vai fundo num tema, assim, super importante, a nutrição das abelhas e como isso é vital para os nossos ecossistemas, né? A gente está olhando um artigo que fala de uma solução nutricional aqui do Brasil. O objetivo é entender melhor os desafios que as abelhas enfrentam para se alimentar e como esse tipo de ajuda nutricional pode ser, crucial. Então, vamos lá. O que acontece na prática com as abelhas quando as flores somem por um tempo? O material fala de falta de néctar, de pólen, principalmente na entre-safra, né? Exato. E essa falta de comida não é só fome, digamos assim. Complica o metabolismo todo da abelha, sabe? Isso enfraquece a colônia inteira. Ah, entendi. E o enxame mais fraco, ele poliniza menos. Aí o problema cresce. Enfraquecer a colônia, então o impacto na polinização é direto. Direto. E é um impacto bem grande. O que é, impressionante mesmo, e o artigo destaca isso, é o tamanho da nossa dependência. Mais de 70% das plantas que a gente cultiva no mundo todo precisam, de alguma forma, dos polinizadores, abelhas principalmente. Nossa, 70%? É. Então, cuidar da saúde delas não é só coisa de apicultor, né? É fundamental para manter os ecossistemas funcionando e até para nossa comida na mesa. Faz todo sentido. E aí, nesse cenário complicado, que entra a solução do artigo, o suplemento Melero. É de uma empresa gaúcha, a Vedera Nutrição Animal. Pelo que eu entendi, é um pó nutricional, funciona tipo uma ponte de comida entre uma florada e outra, isso? Exatamente isso. Ele dá energia e o estímulo para o metabolismo que ficam faltando nesses períodos. É um suporte estratégico mesmo. Uhum. O diretor da Vedra, o César Souza, que é citado na fonte, ele explica que a ideia é justamente manter a vitalidade das colmeias nesses momentos mais críticos, sabe? Entendi, para elas continuarem polinizando. Isso. Colmeias mais fortes continuam o trabalho delas mesmo com menos flor por aí. E tem prova disso funcionando? O artigo traz exemplos de quem usou? Traz sim, e são relatos bem bacanas. Tem o Alisson Paulinelli, lá do Rio Grande do Sul. Ele é apicultor, tem umas 220 colmeias, ele usa o Melero já faz uns 2 anos e diz que notou assim um aumento na postura das rainhas, sabe? E mais atividade das abelhas na entre-safra e no fim da primavera. Ah, que interessante. Nas palavras dele, ajuda a manter o ciclo ecológico girando. É bem significativo. Poxa, legal. E tem outro caso também do professor Eduardo Ferreira, lá do IFES, do Espírito Santo. Ele usa com as abelhas sem ferrão, que são super importantes aqui no Brasil, né? As nativas. Sim, sim. E ele percebeu que o meleiro ajuda a não deixar cair a postura das rainhas nos períodos secos. Mantém as colônias saudáveis, quase como se fosse primavera. Isso garante que a polinização continue acontecendo. Exemplos bem concretos mesmo. E pensando no Brasil como um todo. A gente tem tanta colmeia, produz tanto mel e tem essa biodiversidade enorme para cuidar. Como isso se encaixa? Olha, o Brasil tem mais de 2 milhões de colmeias. É um gigante no mel, sim. Mas, além da produção, tem sempre o desafio da conservação, né? E as abelhas são chave para isso. Então, iniciativas como essa do Melero mostram uma conexão muito valiosa. É a ciência da nutrição conversando com quem cria a abelha no dia a dia e com a necessidade de conservar o ambiente. Então, a grande mensagem que a gente tira dessa análise é que... O que exatamente? Que esse suporte nutricional para as abelhas, especialmente quando falta flor, não é um detalhe. É estratégico, sabe? Se a gente conecta isso com o cenário maior, o resultado é ter colmeias ativas, saudáveis, o que leva a ecossistemas mais equilibrados e, no fim das contas, a uma cadeia alimentar mais segura para todo mundo. É um ciclo positivo. Entendido. Fica bem claro, né? Cuidar da comida das abelhas, quando a natureza dá uma diminuída, tem um efeito cascata, vai muito além da colmeia, chega na nossa agricultura, no equilíbrio do meio ambiente, e o Melero é um exemplo prático disso. Exatamente. E, sabe, toda essa conversa me faz pensar numa coisa, que talvez vá um pouquinho além do artigo, mas que vem dele,
Já que a gente depende tanto, mas tanto assim dos polinizadores, e com todos esses desafios ambientais que estão aí, que outras inovações ou talvez ações coletivas a gente precisa começar a pensar? Além da suplementação, claro. O que mais a gente pode fazer para garantir que nossos ecossistemas e nossa produção de alimentos continuem firmes, resilientes a longo prazo? Excelente ponto para a gente pensar. Uma ótima provocação final. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta análise. Obrigado por mergulharem aqui com a gente no Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Compartilhem o vídeo, visitem nosso canal para mais conteúdo, tá bom? Até a próxima. Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias.